Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais um Pode Tudo em Cena. Dá continuidade, né, sobre o livro A Santidade de Deus, do Robert Charles Sproul. Começamos com a introdução, né, sobre o assunto. Depois Tonho Sena falou aqui bastante sobre a graça, né, sobre o significado da graça, E hoje nós vamos falar sobre a justiça, porque a proposta do autor, porque na verdade isso aqui é um estudo teológico, né, que nós estamos fazendo. A proposta do Sproul é que para a gente entender a santidade de Deus, a gente tem que entender o que é o pecado, o que é a graça, o que é a justiça, o que é a misericórdia. Então, como uma graça já falamos, hoje é o dia da gente falar sobre a justiça, que é um termo que para a gente é muito difícil. Então, está tão distante da gente entender a essência da santidade divina. A justiça de Deus a gente acha que é muito tardia, né? Porque a longanimidade dele é muito grande, né? A misericórdia dele parece que é uma coisa que dura para sempre, né? Mas existem duas palavrinhas e é onde a justiça de Deus começa a se fazer. Primeiro na velhice e segundo na morte. É no cemitério onde a gente vê o fim dos perversos, o fim da maldade, né? O fim dos ditadores, o fim dos sanguinários, o fim dos criminosos, o fim daqueles que tiram o que pertence ao outro, né? Dos ladrões, do fim, todo tipo de iniquidade, né? Essas pessoas não vivem para sempre, né? Então, a morte em si já é o sinal da justiça divina, porque ninguém vive para sempre para continuar fazendo as mesmas coisas a eternidade toda. Não tem como, né? Então, no cemitério morre a vaidade, no cemitério morre a perversidade, no cemitério morre a ambição, no cemitério morre a tirania, né? No cemitério morre, né, os ditadores, corruptos, a morte, né? É a grande juíza. Se a justiça divina não existisse, as ditaduras seriam eternas. Hitler seria eterno, Mussolini seria eterno, Fidel Castro seria eterno, Nero seria eterno. Então, quando a gente se refere à justiça, a gente se refere a uma conformidade de regras e normas, né, onde Deus age de acordo com as leis que ele mesmo criou, né? Ele é consistente, né, com o que ele é, né? Ele não pode nem ir contra as leis dele, né? Lei não é Deus, a lei dele, né, e a justiça dele está enraizada na própria pureza absoluta dele, né? Na excelência do caráter, na moral dele, né? A justiça dele está atrelada à moral dele, à pureza dele, à excelência dele, à divinidade dele, né? A santidade. Nele não há sombra de variação, ambiguidade, né? Em Deus, na justiça de Deus, não há espaço para dúvidas, não há espaço para incerteza. Na justiça de Deus não tem como a gente dar um jeitinho como a justiça dos homens faz, né? Que aproveitam, não há brechas como a justiça do homem faz, né? Que aproveita brechas para soltar o bandido e para punir a pessoa inocente. É essa justiça que a gente está lidando agora, né? Pelo menos aqui no nosso país, onde o errado é certo e o certo é errado. Com Deus não tem isso. Com Deus não existe brecha na lei dele, onde as pessoas vão transgredir impunemente. As pessoas podem até demorar, né? Como o autor fala, né? O autor fala que a justiça de Deus demora, porque ele é longânimo, né? Mas quando ela vem arrasando o quarteirão, entendeu? A gente vê aí, né, os casos trágicos que a gente vê todos os dias aí. Oh, meu Deus, mas por que você deixou? Por que Deus permitiu um negócio desse? Se a gente for estudar, né, a história das pessoas envolvidas, a gente chega à conclusão que Deus não erra, né? Que Deus não erra. Então, muito questionam essa autoridade de Deus, que autoridade é que Deus tinha para fulminar os filhos de Arão do jeito que fez, né? Só porque eles colocaram fogo estranho no candelabro. E a autoridade é que Deus tem por ter destruído Jericó, matado homens, crianças, idosos, sacerdotes, né, pais de família, né, e deixado só uma prostituta viva. Que autoridade Deus fez isso? Muitos questionam, viu? Muitos questionam. Então, se ele é o supremo juiz, se Deus é o supremo juiz e nele não houver justiça, essa é que é a grande questão. Se Deus é o supremo juiz
e nele não houver justiça, ele for permissivo em tudo, e não for justo na punição dos erros da gente aqui na Terra, então nós nunca vamos ter esperança de justiça na vida, no planeta. Se o Deus vivo é injusto, se o Deus vivo é injusto, não há esperança de justiça no mundo. É o que o autor fala, né? A justiça divina é uma coisa assim que muitos até se afastam da igreja, não leem o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento é onde Deus mais se mostra ser duro, para muitos implacável. Muitos dizem que ele é o Deus do Velho Testamento, Deus é cruel, mas isso é que as pessoas não entendem, né? Não fizeram ainda um estudo profundo dos livros, né, do Antigo Testamento, onde Deus precisava ser o que ele era, ele precisava aplicar a justiça dele do jeito que ele aplicava, e aquilo estava longe de ser uma crueldade, longe de ser sadismo, né? Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus sádico, é um Deus cruel, é um Deus implacável, é um Deus mau, é punitivo, né? Mas as pessoas não entendem o contexto da época, porque aquelas civilizações, né, que viviam em Canaã, né, em todo aquele território ali de Canaã, né, que hoje é Israel, faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano, Iraque também, envolvendo o Iraque, todas aquelas civilizações ali, o Egito, inclusive, também, né, todas aquelas civilizações do Oriente Médio, eram civilizações que cultuavam o sacrifício de seres humanos e de crianças, inclusive envolvendo um estupro de crianças diante de deuses estranhos, né, diante dos ídolos dele, né? A maior recompensa para o deus Moloque, para o deus Baal, né, que são os deuses do Antigo Testamento, mas que ainda muitos seguem no dia de hoje, era sangue de criança, era estuprar uma criança diante do altar deles, né, quando eles, né, os sacerdotes entravam em êxtase. Então, essas civilizações precisavam ser erradicadas de Canaã. E foi por isso que Deus, né, você estudando o Antigo Testamento, você entende que Deus chama Abraão, né, porque ele vê aí em todo esse contexto aí de idolatria, né, de deuses pagãos que faziam práticas abomináveis. Ele viu em Abraão um homem que se apartou de tudo isso, um homem que não tinha nada a ver com isso, né, e que não era adepto das práticas e também não era adepto nem da adoração de ídolos, de outros deuses. Então Deus viu o coração de Abraão, chamou ele para iniciar o projeto que ia construir a linhagem, né, a construção do povo de Deus através de Abraão, Isaac e Jacó, por onde se construiria a linhagem que viria do Messias, né, que a gente chama de linhagem messiânica, né, é a linhagem de onde viria o Messias, de onde viria Jesus. Tanto é que Abraão, Isaac, Jacó, anos depois, né, da tribo de Judá, que eram 12 tribos, né, inicialmente, da tribo de Judá veio o rei Davi, né, o rei Davi era descendente de Raabe, né, que era ninguém nada mais, nada menos do que uma prostituta, mas para vocês verem aí o tamanho da graça de Deus, né, Deus escolheu uma prostituta para descender o rei Davi, né, que é o maior rei de todos os tempos, da civilização, de toda a civilização judaica, o maior de todos os reis, e dessa mesma tribo viria Jesus. Então Jesus é descendente de Raabe, que foi a única que se salvou da destruição de Jericó, porque Deus mandou exterminar todo o povo de Jericó, né? Deus mandou exterminar de criança, a mulher, a idoso, porque todos tinham já no íntimo e no DNA a idolatria e essas práticas satânicas de oferecer seres humanos ao sacrifício, né? E criança também. Então Deus não queria deixar nenhum deles vivo, nenhum podia ficar vivo, porque infelizmente a maldade e a perversidade já existiam ali, já estava no DNA de cada um deles. Então, para vocês verem, as pessoas estranham, né, de Deus ter dado a ordem a Josué, né, para matar mães de família, comerciantes, idosos, crianças. Mas Deus poupou Raabe, que era uma prostituta que se rendeu a Deus, fez um grande serviço para o
para o exército de Israel, escondendo os 2 soldados, os 2 espias, e em troca os 2 espias prometeram a ela que salvaria a vida dela desde que ela deixasse, na hora da invasão de Jericó, ela deixasse uma corda vermelha na muralha de Jericó. Que, para quem não sabe, Israel invadiu Jericó destruindo a muralha, né? Deus destruiu a muralha de Jericó. Josué obedeceu passo a passo o procedimento e a tropa conseguiu derrubar a muralha de Jericó só com a vibração, né, dos cavalos cavalgando em redor de Jericó durante 7 dias e os levitas tocando as trombetas à frente, carregando a arca. Então era o barulho das trombetas junto com o pisar dos cavalos. Foram durante 7 dias fragilizando os muros de Jericó, né? Assim como Deus tinha prometido, e assim foi. E as muralhas caíram. Então, esse Deus que a gente conhece como Deus da graça, né? Como Deus que perdoa, como Deus como Deus misericordioso, é esse o pensamento que o autor quer passar, né, sobre o estudo do Velho Testamento e a justiça de Deus, que várias vezes teve que se abater fortemente, né, sobre o povo, não só no dilúvio, no julgamento de Sodoma e Gomorra. O motivo de Deus era muito justo, né? Então a gente não pode contestar, por mais bonzinho que a gente queira ser, Deus mandou matar criança, idoso, mulheres, né? Parece que a gente é bonzinho, né? Parece até que a gente é bonzinho, né? Mas é impossível, né? A nossa bondade superar a bondade divina, né? É uma coisa impossível. Se Deus teve que ser implacável, porque ele teve os motivos dele, né? E que não foram poucos, né? Para acender, né, a ira dele sobre todos esses povos aí da antiguidade que não tinha a menor regra de civilidade, era só selvageria, né? Há milênios atrás, Adão e Eva já tinham chutado o pau da barraca, né, quando preferiam seguir a serpente. E o primeiro postulado que Deus, a primeira lei que Deus colocou no Jardim do Éden, que aquele que pecasse morreria. A alma que pecar, essa morrerá. Foi essa máxima aí que Deus já inaugurou a humanidade com essa lei. Pecou, morre. Mas, mesmo Adão e Eva tendo falhado, né, um projeto de que Deus tinha, né, mesmo Adão e Eva tendo falhado, eles não morreram. Eles não morreram, né, porque eles precisaram, a ideia de Deus é que eles tivessem um tempo para adquirir o perdão, a misericórdia e a graça, né? Então, no Velho Testamento, existem histórias, assim, absurdas, né? Onde Deus pune severamente, não só civilizações inteiras, como, por exemplo, os filhos de Arão. O Sproul, o autor, né? Ele começa uma crítica, né? Ele é teólogo e começa uma crítica mesmo muito forte sobre o Antigo Testamento, sobre história do Antigo Testamento, onde Deus fulminou, né, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, só porque eles profanaram o templo, lá no interior do templo, no Santo dos Santos, que o templo era dividido em 3 partes, e a última era a morada de Deus, era onde Deus habitava, onde ficava a Arca da Aliança, e onde tinha um fogo, que era o próprio Deus que mandou esse fogo, e aquele fogo ali, aquela chama, era a presença do Senhor dentro do templo, no interior do templo, o Senhor que já é por si só separado. Só que Nadab e Abiú, que foram escolhidos para ser sacerdotes, junto com Arão, eles não profanaram o templo no sentido de levar prostitutas para o templo, no sentido de se embriagar no templo, no sentido de idolatrar outros deuses dentro do templo. Eles eram filhos de Arão, né, que era o sumo sacerdote, mas mesmo assim eles foram fulminados porque eles não fizeram nada demais, é o que o autor fala, né? Eles não fizeram nada assim tão absurdo, eles só fizeram colocar um fogo, acender a chama lá do Santo dos Santos, no templo do Senhor, com um fogo estranho, com um fogo que não era o fogo que o Senhor tinha mandado. Ao invés dele ir naquele fogo sagrado ali, que era o fogo de Deus,
que Deus tinha mandado aquele fogo ali, eles foram e pegaram um fogo de fora para acender aquela chama ali. E foram fulminados, no ato eles foram fulminados. Arão ficou perplexo, porque os filhos dele foram fulminados no interior do templo. E o Senhor, para acalentar Arão, para consolar Arão, explicou a Arão, né, que eles foram advertidos sobre cada procedimento que eram feito dentro do templo. Era um templo santo, era um templo sagrado, onde Deus habitava. E como Deus é puríssimo, é santíssimo, é puro, é separado, Deus é separado, Deus deixou claro que a partir dali, tanto Arão como os futuros sacerdotes não ousassem a profanar de forma alguma os mandamentos e as regras que foram dadas a eles para manter o templo limpo, o procedimento do fogo, que tinha que acender as velas e os incensários e os candelabros com fogo do Senhor, que o Senhor tinha estabelecido, que o Senhor tinha mandado, não com fogo de fora, e que tudo fosse feito exatamente como Deus mandou, não como eles queriam. Então, Deus não podia tolerar, né, essa negligência, essa falta de respeito, essa violação na presença dele. E Deus consolou Arão, falou: Arão, aos que chegarem próximo a mim, eu mostrarei a minha santidade para que eu seja glorificado diante de todo o povo de Israel. Está em Levíticos, capítulo 10, versículo 3. Acontece que foi isso que aconteceu, né? Um dos mandamentos era: não ofereça fogo estranho no interior do templo, porque Deus ficava lá uma chama acesa, que foi Deus que mandou essa chama. E como eles foram devidamente instruídos, Moisés e Arão foram devidamente instruídos juntamente com seus filhos, né, os filhos de Arão. Então, não ofereça fogo estranho diante de mim, entre várias outras instruções para a manutenção do altar sagrado, principalmente do Santo dos Santos, que era onde o Senhor habitava. E eles foram negligentes, desobedientes e absurdamente infratores, né? Eles infringiram assim, não era a lei dos homens, era um mandamento do Altíssimo. E aí, bom, mas enfim, Arão ficou muito chocado, foi se queixar com Moisés, né? Como se Moisés tivesse alguma autoridade diante de Deus, né? Foi se queixar: pô, Moisés, o Senhor acabou de matar meus filhos, etc, etc. Só porque trouxe um fogo para dentro do templo que não era do Senhor. Mas as instruções tinham sido muito claras. E assim, não tinha espaço para dúvida, não tinha espaço para ambiguidade, não tinha espaço para questionar nada, não. Entendeu? O que o Senhor mandou fazer era aquilo que o Senhor mandou fazer. Então, Nadab e Abiú, eles se rebelaram, eles desafiaram claramente os mandamentos do Senhor, né? E aí, quando Deus disse que dali em diante ele ia mostrar a santidade dele, o poder da santidade dele, para que ficasse claro para o povo de Israel, todos que se achegassem a ele, ficasse claro que não ousassem infringir, né, digamos assim, as leis, pelo menos no interior do templo. Olha, vocês podem pecar fora do templo. Como tiveram a ousadia de fazer o bezerro de ouro para adorar, que foi o bezerro de ouro, a gênese do carnaval. Moisés se distanciou um pouquinho, o povo caiu para cima montou um bezerro de ouro, pegou todas as joias que Israel tinha levado de despojo do Egito e construíram um bezerro de ouro, né, para adorar e tudo. Então, vocês podem fazer até o que vocês quiserem, fora do templo. Né? Vocês podem até pecar, falando, mas dentro da minha habitação, vocês vão ousar a trazer algo que não é puro, que não é santo diante de mim, eu não vou aceitar. Então, para cortar logo o mal pela raiz, Deus fulmina Nadab e Abiú. Repetindo, não foi porque eles levaram prostituta, não foi porque eles se embriagaram no interior do templo, que adoraram outros deuses. Só foi porque eles pegaram fogo lá de fora e acenderam um candelabro, uma vela lá dentro do templo. Então, e Deus disse que ele fez isso para mostrar que ele era separado. Ele não podia aceitar nada que viesse impuro de fora, que não fosse ele mesmo, né? Que não viesse dele mesmo, né? Como o fogo. O fogo que existia no interior do templo foi o que ele enviou. Então, tudo que era para acender ali dentro era com aquele fogo ali. Não era para trazer de uma fogueira lá de fora. Então, continuando aqui. Nadab e Abiú não erraram por ignorância, não erraram por inocência, não erraram porque eles não sabiam. Foram negligentes, rebeldes
e claramente desafiadores, né? E como aquele era o início de uma era, né, onde a presença de Deus vivia ali no meio do povo, no interior do templo, do Santo dos Santos, Deus mandou logo o recado dele, né, que ele não ia admitir profanação de nenhuma espécie dentro do templo. Nem profanação maiores, nem pequenas, porque ele é separado. Então, como eu estava dizendo, querem pecar, mas não diante de mim, diante da minha presença. Né? Agora foi exagerado? Foi. Tem muita gente que nem lê mais a Bíblia quando chega nessa parte. Mas assim, por que eles deram um jeitinho de colocar qualquer fogo para acender o candelabro? Bem no interior do Santo dos Santos. Né? O tal do jeitinho brasileiro já existia lá atrás. Mas precisava fulminar os dois desse jeito, os filhos de Arão desse jeito. Assim, julgue Deus quem quer, né? Não é só aí, nós vemos também na invasão do povo de Israel sob o comando de Josué na cidade de Jericó. Deus dá o comando para matar, para não deixar uma alma viva, um morador vivo, matar todos, crianças, mulheres e idosos. E aí, por que essa sangria, né? Por que essa ordem tão radical de Deus de não deixar um vivo, com exceção de Raabe? Porque para a gente entender sobre a santidade de Deus, não a nossa, porque a gente não vai ter nunca, é entender o que é justiça para ele, o que é a graça para Deus, o que é a misericórdia e o que é o pecado, para a gente entender. Porque a própria justiça divina, ela expressa o caráter santo que Deus tem, né? Está enraizado, né? na pureza absoluta dele. Né? Não tem sombra de variação, é impossível Deus errar, é impossível ele cometer um erro, ele é muito exato, ele é muito claro em todos os mandamentos que ele dá. Né? Quando ele diz a Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, que Abraão pede para ele segurar a mão, né? Porque Deus, e se tiver 50 justos? Aí ele fala, se tiver 50 justos, eu pouparei toda a cidade. Abraão pensa mais um pouquinho, mas se tiver só 40 justos, Deus continua, eu pouparei toda a cidade. E se tiver 30, aí Abraão vai descendo, aí é quando Deus fala, não se preocupe, Abraão, se tiver um só justo em Sodoma e em Gomorra, eu vou poupar toda a cidade. E a gente sabe que Sodoma e Gomorra foi destruída, porque Deus sabia o que ele estava falando. Não existia um justo. O amor não habitava mais ali. Era sacrifício de criança, era sacrifício de seres humanos para deuses pagãos. Então, assim como foi em Jericó, que Deus pediu para Josué, né, não poupar ninguém, apenas a prostituta Raabe, porque se converteu a tempo. Graças a Raabe, os 2 espiões israelitas não morreram, porque ela escondeu eles 2 e daí ela se converteu. Então, só Raabe foi uma pecadora, né? Uma prostituta pecadora, né? Para qualquer igreja, para qualquer líder religioso, uma prostituta é uma pecadora. Mas Deus poupou ela. Deus poupou Raabe e mandou matar todos os outros. Tanto fazia, se fosse pai de família, se fosse sacerdote, fosse criança, se fosse idoso, Deus mandou matar todo mundo, só poupa Raabe. Então, não é possível a gente contestar a justiça divina, não é possível a gente questionar são atitudes exageradas, né, para motivos aparentemente fúteis, né? Como botar um fogo estranho, né, no templo do Senhor, é um motivo fútil, né, para fulminar os 2 irmãos, né, assim como para destruir civilizações inteiras, como foi em Jericó, como foi em Sodoma. Mas Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo e o que ele estava cortando dessa raiz maligna, pecados abomináveis, como era o sacrifício de criança e seres humanos para outros deuses, que é abominação para Deus, né? Sempre foi abominação para Deus. Tanto é que dessas civilizações todas, nenhuma sobrou, né? Todas aquelas civilizações de Canaã pereceram, né? Os incas, os astecas, os maias, eram civilizações até desenvolvidas, né? Com um certo grau de tecnologia, construíram pirâmides maravilhosas, mas eles tinham como prática sacrifício de seres humanos e crianças, praticar sexo com criança nos templos pagãos e tudo mais, para agradar os deuses deles lá, né? E aí isso para Deus é abominação e não sobrou nenhuma dessas civilizações para contar a história, né?
todas hoje ou são cristãs, os incas, os maias, os astecas, né? Eles habitaram o México, habitaram o Peru, habitaram a Colômbia, aqui na América do Sul, em Canaã, né? Hoje prevalece, né? O Islã, ou seja, o culto ao único Deus, que é o mesmo Deus de Abraão, né? O Islã. Mas aquelas civilizações pagãs, todas desapareceram do mapa. Não existe, que a gente saiba, não existe uma civilização pagã hoje, nem no Ocidente, nem que eu saiba no Oriente, que ainda tenha sacrifício de crianças e seres humanos abertamente em templos, só se for no interior das selvas, de algum lugar bem remoto, né? Mas não de forma aberta, porque não existe mais essa prática. Porque se Deus fosse agir com justiça conosco, com a gente não acordaria nem mais um dia vivo. A gente não amanhecia um dia vivo, né? A gente não teria um dia mais de vida. A gente vive porque é pela misericórdia dele mesmo, né? E ele fala que a misericórdia dele é duradoura, né? Ela é duradoura, dura muito, né? Mas uma hora a justiça vem. A gente leva a vida inteira, né? Muitas vezes cometendo os mesmos erros. E a gente não é punido, né? A gente não é punido com catástrofes, né? Com tragédias. Porque a misericórdia e a graça do Senhor, ela praticamente parece uma eternidade, né? Por isso que a gente fica assim um pouco até indignado. Como é que político tal, a personalidade tal, fulano de tal, rouba tanto, é tão corrupto e nada acontece com essas pessoas. É porque Deus deixa claro, né, que ele quer que o homem se arrependa, né? Ele deseja que o homem primeiro se arrependa, que para Deus não é válido, não adianta ele matar todo mundo, acabar com a humanidade, se ele for agir com justiça, acabar com tudo, e aí o mundo perde a graça para Deus, né? A vida para Deus ia ser muito chata, né? Imagine, ele lá em cima e a terra vazia, sem ninguém, né? Porque ele matou todo mundo porque pecou, não ia ter graça. Então, para Deus ia ser insuportável viver a eternidade sem a humanidade, né? Então, por isso ele deu um tempo para as pessoas se arrependerem, né? Então, por isso que ele mandou o dilúvio, mas deixou a família de Noé. Destruiu Sodoma, mas deixou Ló. Tirou Ló de lá de dentro, né? Destruiu Jericó, mas tirou a prostituta de lá de dentro. Porque tem sempre um que é como se fosse o sal ali da terra, né? Ainda tem jeito. E tão certo assim que de Raabe, da prostituta Raabe, veio Jesus, né? A Raabe é a trisavó de Davi e a tataravó de Jesus. Mas porque ela foi justificada, né? Ela aceitou o Deus de Israel e seguiu com a caravana de Josué. Na verdade é que Deus não tem obrigação nenhuma de nos poupar de nada. De nos poupar como ele poupou Noé, Ló, Raabe, mas ele poupa e continua poupando e vai continuar poupando, né? Porque ele mesmo diz que a graça dele ele dá para quem ele quer. A graça de Deus ele dá para quem ele quer e tem vontade. Quando ele escolhe, pronto, tem o que se discutir. A principal meta de Deus desde o início da humanidade, né, é para que a gente refletisse a santidade dele. Como a gente não consegue, ele vai dando chances e chances e chances e mais chances, né? E muito longe, vocês que têm filho, vocês não têm misericórdia e compaixão pelos filhos. Até morrer, até o último dia de vida de vocês não têm com muita compaixão, muito amor e muita misericórdia. Ele é bom, mas é justiça. Ele é perdão, mas é justiça. Ele é misericórdia, mas é justiça. Finalizamos aqui então esse capítulo de justiça. Tá bom? Beijo. Como é gostoso a gente ser honesto, tornar-se limpo como uma criança, não sentir culpa, não ter remorso, nem ser estressado pela insegurança, não ser frio por dentro, a testa tensa, em vez de lisa como a da criança. Conforto é simples, não é só ter dinheiro e nem mostrar pros outros sua arrogância. É gostoso ser honesto, é
gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente, é o universo inteiro. Como é gostoso ser a gente mesmo, o peito aberto, o corpo erguido, a alma imensa, a vida intensa, respira fácil, conforto é isso. Acorda cedo, calmo e disposto, abrir os olhos, ter um sorriso. A luz da vida é a gente mesmo e não ser vaidoso e nem ter mais prestígio. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente, é o universo inteiro. Como é gostoso ser o universo, a gente mesmo é a felicidade. Água no banho, o sol na pele, vejo nos outros minha claridade. Sinal fechado, o carro freia, mulheres lindas, a lua cheia. Brilham os astros, explodem estrelas e criam a vida que nos permeia. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente, é o universo inteiro. Fica dizendo que esse babaca tá delirando, tem mais vantagem que é desonesto, ele é um ingênuo, é de outro plano. Mas eu tenho paz, eu tenho a luz, eu tô com o sol e tô com as estrelas, com os insetos embaixo da grama, poder imenso que se derrama. Eu sei que podem até ficar dizendo que esse babaca tá delirando, tem mais vantagem que é desonesto, ele é um ingênuo, é de outro plano. Mas eu tenho paz, eu tenho a luz, eu tô com o sol e tô com as estrelas, com os insetos embaixo da grama, poder imenso que se derrama em nós. É gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente, é o universo inteiro. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente, é o universo inteiro. É gostoso ser honesto, é gostoso ser eu mesmo, é bonito todo o resto, eu da gente, é o universo inteiro. É gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto, é gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto, é gostoso ser honesto, é prazeroso, é prazeroso, é gostoso ser honesto, é gostoso ser honesto, é prazeroso ser honesto, é gostoso ser honesto, é gostoso ser honesto.